está gravando aqui esse vídeo. Eu sou a Daniele, sou fundadora da Diversidade Importa. E a Diversidade Importa é uma consultoria que ajuda empresas, basicamente, a humanizar os espaços de trabalho. É isso que a gente faz por meio de formação de liderança, por meio de letramentos, por meio das nossas mentorias e também do apoio para que a empresa estruture um programa mais efetivo, mais integral de diversidade, de ações de diversidade e inclusão, com metas, com ações mais concretas, mudando seus processos e colocando programas também. E hoje, não estou aqui para falar de mim, não, estou aqui para falar dessa pessoa que está me apoiando muito, tá com a gente já tem uns meses, e agora que eu tive a oportunidade de trazê-la, né, para uma fala, que é a Gláucia. A Gláucia já trouxe toda uma revisão de todos os nossos produtos, do material institucional, já está dando assim uma outra roupagem para a Diversidade Importa, e hoje a gente vai falar, quero que você se apresente, Gláucia, primeiro, e a gente vai trazer um tema aqui que está chegando, né, o mês aí da consciência negra, do Dia da Consciência Negra, e a gente sabe que as empresas aproveitam essa data para trazer o tema, para trazer um letramento, e a gente queria aprofundar um pouquinho esse assunto sobre a importância e também sobre alguns pontos de atenção que a gente vai trazer. Gláucia, vou deixar a palavra contigo. Olá, quero agradecer esse espaço, né, para poder compartilhar um pouquinho e também, ao mesmo tempo, dar voz também a inúmeras pessoas que eu falo que estão ali acompanhando esse trabalho. Está sendo uma oportunidade muito, muito interessante estar contribuindo, né, colaborando com a Diversidade Importa. E importa mesmo, eu falo assim, diversidade importa, e importa mesmo, toda vez que eu penso nisso. Eu sou a professora mestra Gláucia Moraes, eu sou mãe solo, eu sou uma mulher preta e periférica, né? Nasci no Complexo do Alemão, cresci no Complexo da Maré, e que são 2 complexos de favela aqui na cidade do Rio de Janeiro. Né? Sou formada em Letras e Pedagogia, e também, né, sou da parte do magistério, né, municipal do Rio, além de inúmeras outras, né, identidades, falo identidades plurais, né, consultoria, palestras, né, análise de discurso, tudo isso dentro dos meus expertise, porém o meu foco, né, principal é pensar nesses espaços vulneráveis e pensar principalmente, né, na educação antirracista, né, o que eu chamo hoje, dentro do meu campo, de letramento racial crítico, que, digamos, eu já trabalho, né, a respeito disso, eu já troco com os meus pares já há muito tempo, muitos anos mesmo. Nós não somos trained, né, na verdade, já era um tema que já a partir de inúmeras situações, né, vivenciadas, tanto no campo profissional quanto pessoal, acadêmico, a gente começa a ter, assim, virada de chave, vamos dizer assim, e começa a questionar e começa a mudar, né, a lente, né, sobre como a gente se percebe dentro daquele espaço, né, e aí você começa a voltar um pouquinho o tempo e você começa a lembrar de experiências, né, positivas ou não, mas que foram marcantes e talvez decisivas, né, para algumas, digamos, tomadas de decisão dentro desse escopo. Então, hoje aqui, né, como a Daniele antecipou para vocês, a gente, na verdade, está começando, não, a gente já vem fazendo, né, um movimento mesmo para que esse olhar diverso realmente aconteça dentro desses espaços, né, desses espaços plurais, seja dentro de empresas públicas, seja dentro de empresas privadas, seja dentro do seio familiar, mas que seja pensado não apenas como um mês, e não apenas como um dia, mas que seja pensado em como a gente pode pensar, né, em soluções, né, em situações para trazer a equidade de acesso
para um país como o nosso, que há praticamente quase 400 anos, vamos dizer assim, digamos assim, colhe, né, na verdade, herança deixada pelo processo de escravidão. E que isso impacta diretamente, né, em inúmeras situações, em diferentes instâncias da nossa sociedade. Que a gente vai mostrar para uma empresa que uma ação dessa, que parece pequena, pode refletir, pode repercutir numa melhora de ambiente, num resultado, num retorno, porque sempre que a gente fala de empresa, a gente imagina que se haverá um ganho, né, um retorno. Sim. A gente, dentro desse espaço, né, de estudos, né, sempre tentando aprofundar, compreender por que os dados, né, os dados falam de forma tão latente sobre essa discrepância, né, essa diferença, né, que temos principalmente de pessoas pretas e pessoas brancas, né, em termos de acessibilidade, em termos de emancipação, né, como você bem falou, dentro do nosso recorte histórico, vamos pensar, muitas empresas ainda pensam que, na verdade, a vida da pessoa preta ela só começou de 13 de maio de 1888 para frente. Mas, na verdade, a nossa história começou muito antes disso, tá? Só que a engrenagem que a escravidão proporcionou fez a gente passar por esse processo de apagamento, né, das nossas raízes, da nossa cultura, dos nossos gostos, dos nossos costumes, e até mesmo de um ponto, digamos assim, crucial, que era o acesso ao outro, o acesso à nossa família e a nossa humanização. Então, quando eu falo essa questão da humanização, as pessoas falam, ué, Gonça, mas como assim? Não, nós não éramos vistos como humanos. Então, nós éramos passados, né, de geração em geração como um objeto, como uma herança deixada por aquela pessoa que investiu na gente lá atrás, né, que investiu naquela mão de obra que tinha um grande peso. Então, a primeira pergunta, né, esses dias, até mesmo eu estava tendo esse momento assim, eu fiquei me perguntando isso. Eu falei, quantas empresas, de repente, no nosso país, elas provavelmente não estão em operação praticamente pegando esse recorte de 1888 para frente, né? Olha, eu fiquei pensando, será que todas as empresas conseguem parar e olhar para trás e analisar o seu histórico? Ou o quanto ela, indiretamente ou diretamente, consciente ou inconsciente, acabou contribuindo para, digamos assim, a extensão desse período de escravidão, né, dessa não humanização das pessoas? E aí eu me vi me perguntando, né, como acessar esses espaços e sinalizar para eles que mesmo hoje, né, eles sendo empresas bem-sucedidas, que alcançam grandes números, existe ainda o que a gente chama de uma reparação de um tempo que eu sei que não retorna, mas que nos dias atuais ela precisa acontecer, que a gente chama que é o senso de justiça social, né? Por quê? Vamos pensar aqui. A gente teve lá, que a gente considera, digamos, um ato político, né, indiretamente. A assinatura da Lei Áurea, 13 de maio de 1878. Depois eu vou apresentar o recorte do jornal que mostra a extinção da lei, né, a extinção da escravidão no Brasil. É resumido em 2 artigos. Para quem é, né, operador do direito, vai ver que está faltando muita coisa ali. Né? Artigo 1º, se deu por extinta a escravidão. Artigo 2º, quem não concordar é isso que está valendo. E o que faltou ali? Né? O que faltou foi dizer para onde iriam aquelas, digamos assim, os descendentes, diretos e indiretos, daquelas mais quase 4 milhões de pessoas que ingressaram no Cais do Valongo até o final do século XIX. Quais foram as políticas públicas pensadas? Como seria a forma de inserir essas pessoas e fazê-las recuperar o tempo que elas não tiveram de espaço para estudo, para um trabalho remunerado, para ter o direito de descanso, para ter o momento de uma alimentação saudável, para ter direito a uma emancipação enquanto pessoa, enquanto cidadão? Então, nada disso foi pensado. Até porque, dentro da engrenagem da escravidão, o tempo de vida da pessoa escravizada era muito pouco.
Então, não foi desenhado, não foi pensado nos planos do nosso país a possibilidade de hoje, exemplo, eu estar aqui conseguindo falar da nossa história pelo olhar não romantizado. E aí, vocês, que enquanto empresas, eu gostaria que vocês raciocinassem da seguinte maneira: em 1888 foi dada a Lei Áurea, e só em 1951 que teve a Lei Afonso Arinos, a Lei 1390, se eu não me engano, que tornava como um crime de contravenção penal a discriminação racial. 60 anos depois. Ou seja, nesse período não foi pensado nada em relação à população preta. E digo mais, só foi nos anos 60, quando, digamos, teve uma expansão da educação pública no país, no nosso país, que começou a ser pensado, né, da população negra ter algum espaço na educação brasileira. E aí depois a gente teve a nossa Constituição, em 88, né? E tal, digamos assim, nesse horário aí, nesse tempo, nesse intermediário aí, nós tivemos a Lei 10.639, né, que nos abarca na questão, né, do ensino, que coloca oficialmente o dia 20 de novembro como dia, né, da consciência negra, e depois tivemos a 11.645, que traz a questão, né, de trazer a história dos nossos povos originários, né, nossos povos indígenas, dentro do escopo, né, do ensino. E aí, só em 2023, em janeiro de 2023, que o crime de injúria racial fica equiparado dentro do crime de racismo. Então, olha quanto tempo. Como a gente, vamos supor, a lei de 2003, 20 anos, e a dos nossos povos de 15 anos, como a gente vai resolver em 20 ou 15 anos, 400 anos? E eu colocaria mais uma questão que é uma coisa é o que está escrito em lei e outra coisa é o que a gente pratica no dia a dia, né? Até essa lei fazer valer, até essa lei ser aplicada, até que se tenha aí uma série de processos e casos avaliados e colocados, enquadrados dentro dessa lei, também existe um período de tempo. Então, não é dizer que no dia 1 foi colocada a lei, no dia 2 está valendo para todas as pessoas, né? A gente não muda a cultura a partir da assinatura, né, de uma lei, a gente muda realmente no dia a dia e nessas conversas. Então, esse também eu acho que é um ponto, sabe, Glaucia, que a gente conversar, a gente trazer o assunto, a gente botar isso em pauta de uma forma que é adequada, né? Uma forma que é adequada. A gente vive essa situação e a gente precisa lidar com ela. É o nosso presente. Ela vem do nosso Verdade. passado, mas ela está presente no nosso dia a dia. A gente tem que percebê-la, né? Perceber esses impactos hoje, porque uma coisa que eu escuto muito dentro das empresas, né? Onde eu já trabalhei, de todos os ambientes, na verdade, que eu também faço parte de uma estrutura e os ambientes onde eu frequento tem muito mais pessoas brancas do que negras. Então, né, isso a gente, como eu falei, a gente não muda do dia para a noite, é uma estrutura. E o que eu escuto muito é um discurso muito pautado na meritocracia, que é a questão de, mas quem se esforça consegue. Se a pessoa se esforçar, ela consegue. Só que o discurso da meritocracia, ele ignora tudo isso que a Glaucia falou. Ele ignora todo esse histórico, toda essa dificuldade de acesso, né, toda a discriminação que é feita com a pessoa preta, fora toda a origem que ela teve, a família teve, né, os recursos que foram dados, o local onde as pessoas foram morar. Isso não mudou em 100 anos radicalmente, não mudou. Então, a gente tem que começar a entender, a gente, estou falando, né, as pessoas brancas principalmente, a gente, nós, né, temos que começar a entender que não dá para fazer essa comparação, né, numa balança que está desequilibrada. Então, a gente não pode se comparar só em termos de meritocracia, sendo que as pessoas não tiveram acesso às mesmas oportunidades. E aí eu acho que é por onde a gente pode trazer muita diferença
numa gestão de pessoas, né, numa liderança dentro de uma organização, e que isso pode impactar não só as pessoas que hoje trabalham lá, como a escolha de novas pessoas para trabalhar nesses ambientes, e, até o próprio olhar de como a gente vai desenvolver, como a gente vai oportunizar, avaliar e tudo mais. E como essas pessoas vão ter voz para contribuir também. Exato. O que acontece? Uma das culturas, né, que ainda está muito latente, enraizado dentro do nosso país, é o que eu chamo de a falsa meritocracia também racial. Você falou de meritocracia na questão do a faculdade está lá, vai quem quer, né? Mas não é só ir é o permanecer, né? Qual o caminho, né, para se conseguir, já que essas pessoas não pediram para serem escravizadas, elas foram sequestradas das suas etnias, né? Colocadas dentro desses espaços, trazidas para cá. E como você falou, uma lei, ela não entra em vigor de um dia para o outro, né? Ela entra em vigor, mas no caso a incorporação dela nas nossas práticas não é de um dia para o outro. Tanto que a Lei Áurea ela foi assinada em 1888 e o Brasil é um país racista em 2023. Só que é um país que só agora se percebeu racista, mas ele ainda não se assume racista. Então, esse é um dos maiores pontos. Segundo ponto, essa falsa meritocracia racial que o Brasil tem, que foi uma herança também deixada do pós-período, né, de extinção da escravidão, que era, quanto mais, digamos, na paleta de cor você se aproximava do branco, mais privilégio você tem. Quando fala em privilégio, não é o privilégio de andar num carro importado, de ter um casarão, não é esse privilégio. A gente também, enquanto linguista, não posso levar o pé da letra. O privilégio é do acesso, né? Então, por exemplo, existe sim a diferença, né, da questão do acesso, quanto, por exemplo, uma pessoa, né, que seja uma pessoa, um negro retinto, né, que a gente fala que na paleta é o mais, né, o tom mais escuro, essa pessoa ainda assim, em decorrência de todo o racismo sistêmico, seja ele institucional, seja ele estrutural, seja ele estético, seja ele científico, essa pessoa, sim, ela vai ter mais dificuldade de estar e de permanecer dentro de um espaço onde majoritariamente todos sejam brancos. E são, digamos, dores, né, que afetam, até mesmo as pesquisas já apontam, em relação a pessoas que sofrem microagressões em relação ao racismo, porque o problema do Brasil é que o racismo está na sutileza da fala, né? O Brasil, o racismo linguístico é exercido todos os dias, de todas as formas, pode ser verbal ou não verbal, mas quando eu chego num espaço e um espaço onde majoritariamente todas as pessoas são brancas e eu viro o centro das atenções ali, mesmo que as pessoas não falam na hora, não estejam falando, mas as suas expressões corporais denunciam o reforço que elas têm de estereótipo de que aquele espaço não é para uma pessoa preta entrar, ali sim eu demonstro o Brasil que ainda está daquele dia sombrio, né? Ainda é o Brasil que a gente achava que com uma lei iria repartir. Tanto que uma das coisas que foram feitas, né, pós-período, né, da escravidão, foi a tentativa de embranquecimento do nosso país. Né? Isso foi uma engrenagem. A questão dos imigrantes, né, terem vindo, aos poucos, mesmo numa situação, às vezes, de pobreza, terem alcançado aqui os nossos espaços com inúmeras promessas que o governo fez, foi no intuito de tentar uma nova Europa, né, aqui, porque não se foi pensado na possibilidade de sobrevivência do povo preto, até porque, eu falo, tinha a lei de sexagenário, mas qual pessoa escravizada chegava aos 60 anos? Ventre livre, mas se a maioria dos assentamentos de nascimento estavam registrados nas igrejas e pela data do batismo, não necessariamente aquela data que está escrita significa que seja a minha real data de nascimento. Então, assim, são inúmeras informações, né, que nos ajudam a perceber o gap que nós temos em relação à nossa história, à nossa autobiografia.
né? Então, isso também nos foi tirado. E se você não consegue falar da sua história, se você não consegue trazer, né, em detalhes, né, exatamente de onde você exatamente saiu, qual foi a sua origem, você se sente muitas vezes com aquele senso de não pertencimento. Então é isso. A gente vive num país que hoje, né, algumas empresas já começaram, mesmo que timidamente, esse movimento, né, da reparação histórica, porque a reparação financeira a gente sabe que é um movimento que ainda teria que avaliar muitas outras coisas, requer muitas outras coisas. Mas quando a gente pensa hoje em cotas, quando a gente pensa hoje em ações afirmativas no geral, né, para permanência e acesso, né, equidade, né, para essas pessoas pretas nesses espaços, é pensando de todo esse tempo que nos foi tirado, né, e que a gente não teve sequer o direito de dizer, não, eu gostaria de estudar numa universidade. Poxa, você hoje vê nos cargos gerenciais, 69% são pessoas brancas e só 29% pessoas pretas. Então, assim, o questionamento não é, nossa, quantos brancos no cargo de gerência? A minha pergunta é, onde estão os pretos? Entendeu? E em relação à questão do acesso, né, à educação, as mulheres pretas elas ficam menos tempo no ensino formal. Aí muitas pessoas que a gente fala a ignorância do conhecimento vão falar assim, mas não ficou porque não quis. Mas não é isso, entendeu? Porque culturalmente falando, não foi desenhado o pensar da mulher preta estar ocupando esse espaço, né, de tomada de decisão, de gestão, de liderança. E muitas vezes a reclamação das poucas que estão nesses espaços de liderança é de a todo momento suas narrativas, né, são colocadas em prova, em competência pelo fato de ser preta, entendeu? Ou então sempre atribuem, né, um fato dela ter alcançado aquele espaço por, em algum momento na vida dela, ela ter tido acesso a uma pessoa branca, como se aquilo ali fosse um passaporte de acesso. Você chegou a esse espaço porque o seu avô era espanhol, era português, não, mas as pessoas não compreendem, né, que mesmo com essa descendência, não torna você, não te traz facilidade enquanto pessoa preta para ocupar esse espaço. Então, eu sempre falo sobre isso, né? No dia a dia mesmo, até no ambiente de trabalho, quando às vezes as pessoas ainda utilizam, né, de expressões, né, para poder estar associando a determinadas situações do dia a dia e ainda sempre de conduta racista, é muito complexo, porque às vezes as pessoas ficam assim, nossa, vou ficar todo robotizado. Não, mas se você começa a internalizar aquilo que você não gostaria que acontecesse com você, ou se colocasse no lugar do outro, você iria perceber que aquilo ali fere. Aí as pessoas às vezes falam para mim, poxa, Glaucia, mas eu passei a vida toda os outros me chamando assim, eu nunca me feri, nunca me senti com isso, mas é porque nós não sabíamos dar nome, né? Quando você não consegue dar nome a um determinado crime ou a uma determinada conduta, você tem mais dificuldade de identificá-la, né? Então, se eu não consigo dizer que quando eu chego numa empresa, onde essa empresa cria políticas, práticas, regras, onde majoritariamente todos os brancos vão ser abarcados, menos os pretos, ali eu estou sofrendo um racismo institucional, né? Quando alguém chega para mim e fala, até que você é uma preta inteligente, eu estou sim sofrendo sim um racismo científico, entendeu? Ou biológico, né, como o pessoal chama, né? Porque por achar que uma raça tem superioridade em termos de inteligência, em capacidade do que a outra. Eu digo, gente, que é isso? Essa é a realidade. Então, quando eu chego, nossa, você é uma preta bonita e inteligente. Quantas de nós não ouvimos isso a vida toda e não sabíamos que estávamos sofrendo racismo estético, né? Essa semana mesmo, uma amiga relatou que estava tendo uma febre
festa de cabelo maluco na escola, né? Que você poderia colocar da forma que você se sentia mais confortável. E essa minha amiga usa tranças, e uma colega de trabalho virou para ele e falou que ela nem precisaria fazer o cabelo maluco, que ela já estava. Entendeu? Então, isso é o quê? Um elogio, né? E a sutileza, né? A sutileza das palavras escondem o racismo, que nesse caso, né, que atravessa inúmeras microagressões, inúmeras situações, e nos leva também ao que a gente chama de racismo linguístico. O racismo linguístico, né? Eu leio muito o professor Dr. Gabriel Nascimento. Ele trata muito bem essa questão do racismo linguístico. Vale muito a pena a leitura para todos os aspectos, que ele traz, né, as três dimensões, na língua, pela língua e através da língua. E às vezes a gente não se dá conta. Então, hoje, quando eu chego num espaço, igual hoje, né? Hoje o tempo de manhã estava bem carregado. Teve gente escrevendo, nossa, estava muito negro. Está horrível, estava muito negro o tempo no Rio de Janeiro. E aí você tenta corrigir a pessoa fala, não estou vendo nada demais. Mas, poxa... Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, ou então fala assim, a coisa tá preta. Aí eu falo, não, a coisa tá difícil. Não, nossa, mas não tem nada a ver eu falar a coisa tá difícil. Não tem o mesmo peso. Gente, não é questão de peso. É você associar para todos os aspectos do que não dá certo, né? Você relacionar a pessoa preta. Então, assim, fica difícil. E as pessoas não conseguem perceber porque já está na cultura, já está enraizado. Na pandemia, toda hora falava lista negra dos países que estão em lockdown. Eu lembro que o movimento negro fez um mega e-mail para tudo quanto era veículo de comunicação para sinalizar que não era lista negra, e sim lista restrita, entendeu? Lista restrita, mas você via também uma certa resistência em querer migrar de lista negra para lista restrita, né? Então, você está no trabalho, às vezes, nossa, faz esse trabalho nas coxas, vamos lá, vamos mergulhar na nossa história, entender o porquê que é usado esse termo e por que não cabe mais nos dias atuais, né? E a pessoa, poxa, a pessoa fez trabalho nas coxas, por que você não muda para, nossa, esse trabalho não atendeu o que eu esperava, a minha expectativa? Aí a pessoa, nossa, não gostei, nas coxas fica melhor. Eu falei, não, nas coxas não fica legal. Não pode. Entendeu? Não pode. Vamos entender esse contexto, né? Então assim, eu falo que quando chega esse período de novembria, né, que é no novembro, a gente começa a falar sobre isso, né? Que bate um desespero nas empresas, né? De querer estar tocando essa demanda, essa temática, porém falta instrumentalização para isso. E eu, Gláucia, né, enquanto educadora antirracista, deixo de recado e até mesmo assim, como vamos pensar assim, um kick-off que as empresas precisam ter, de realmente buscar pensar, né, em suas políticas, em suas práticas, em suas dinâmicas, mas pensando não única e exclusivamente na inserção dessas pessoas, mas na real inclusão dessas pessoas, realmente a diversidade acontecer. Então, eu acho que o primeiro passo, né, e isso vocês vão contar com a ajuda, sim, da Diversidade Importa, com certeza, é mapear, olhar para dentro, né, olhar para a sua empresa. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de ingressar na sua empresa, eu poderia dizer que a sua empresa ela tem uma prática antirracista, né? Ou ela só está ali cumprindo determinadas coisas, mas não transformando aquele ambiente, né, em um ambiente realmente onde as pessoas possam ter o senso de pertencimento e o espaço para a sua emancipação. Porque quando hoje, muitas vezes, as empresas, né, às vezes comentam, eu não encontro profissional dessa qualidade ou com esse estudo que seja negra. Mas por quê? Vocês já pararam para pensar o porquê que
que a gente tem dificuldade de esbarrar com esses profissionais, né? Por quê? Porque a régua que o racismo sistêmico nos coloca não faz as empresas conseguirem alcançar esse profissional ou receber esse profissional e prepará-lo, né, instrumentalizá-lo para que ele realmente tenha a sua emancipação dentro daquele espaço, entendeu? Então, isso não foi pensado para essa população. Então, eu acho que o que precisa ser feito, provavelmente, é a empresa estar aberta para mudar o mindset, né? A empresa precisa mudar esse mindset, né? A gente não está buscando facilidade para entrar, a gente está buscando equidade, ofertar as mesmas oportunidades e dar a mesma oportunidade de acesso, entendeu? Mas para isso, a empresa precisa desconstruir. E desconstruir faz a empresa, muitas vezes, se perceber o espaço de privilégio que ela se encontra, ela e seus funcionários, que majoritariamente, se vocês forem olhar, das suas bancadas da empresa, são pessoas brancas. Então, aonde estão as pessoas pretas? Aonde estão as pessoas que também contribuíram, não, construíram o nosso país e podem continuar ganhando muito mais? Sem dúvida, e é muito comum também a gente olhar para dentro e sem um olhar antirracista, né, com o nosso olhar racista, e eu estou falando isso assim com muita tranquilidade, porque fomos educados dessa forma, e como você já colocou, a gente acha que isso é natural, né? Então, a partir de uma nova educação, que é o que a gente vem trazendo, né, e buscando e também oportunizando para as empresas, é que a gente entende que não é natural, que não é normal, que é racismo. Então, quando a gente toma consciência, né, que as nossas atitudes são racistas, aí sim é que a gente pode fazer alguma coisa. Então, o primeiro passo é a gente mudar esse olhar, porque quando a gente olha para a empresa e ver, por exemplo, pessoas negras na base da pirâmide, em atividades operacionais, em atividades, né, mais mecânicas, vamos dizer assim, e se eu estou com um olhar ainda racista, eu como uma líder, por exemplo, eu vou falar, não, tem sim pessoas pretas na minha organização e eu não preciso de nenhum movimento antirracista, o que não é fato, né? Então, a gente precisa realmente começar a transformar o nosso olhar e entender que nós somos, sim, racistas, e a gente precisa, como a Gláucia já colocou, né? Estou até sendo redundante, mas assim, eu acho que é uma fala que é para mim também, né? A gente precisa, sim, se policiar o tempo todo com a língua, porque a língua portuguesa é muito rica, e eu sempre falei assim, agora você não vai falar mais. A gente também sempre falou com telefone fixo com fio, agora a gente não usa mais, a gente usa celular. Então, pronto. Então, se a gente tem a capacidade de mudar para usar uma tecnologia e uma outra ficou obsoleta, a gente tem a capacidade de usar uma nova linguagem porque a outra ficou obsoleta, a gente evolui. Então, essa desculpa de que eu sempre fiz assim, não cola aqui com a gente. Não cola. Não cola, não cola. Vamos começar a pensar nisso. As empresas precisam também incluir isso dentro do seu plano, não só pensando numa agenda de 2030, não só pensando nisso, mas pensando em políticas que vão efetivamente impactar não só na geração atual que vocês têm, na empresa de vocês, mas pensando nas futuras, entendeu? Nas futuras gerações. Tudo a gente está buscando já se readequar. O letramento racial crítico, ele precisa acontecer, né? Eu falo letramento, ao mesmo tempo é uma reeducação, né? Porque a gente compreende, né? São inúmeras gerações se misturando, porém muitas coisas, né, estão ainda, né, ali nas sombras, né, do nosso discurso, nas sombras do nosso comportamento, na forma como a gente vê o outro e considera o outro. Então, isso precisa cair por terra, isso precisa começar a ganhar um outro, né, um outro porte, né, de vida mesmo para todos, tá? Para todos.
Ah, eu vou ter que me despedir da Gláucia, gente. Eu adoro conversar com você. Eu também. É, bom, então a gente vai encerrar esse conteúdo aqui. Eu vou fazer aqui aquele encerramento, né? Bem clássico, que para quem quiser entender melhor, quiser levar para a empresa, quiser conversar com a gente, faz contato, a gente está nas redes sociais, tem nosso Instagram, @diversidade importa, _, no LinkedIn a gente tem uma página mais forte, a Diversidade Importa também, tem todos os nossos contatos lá, e vai ser muito bacana a gente trazer, né, levar essa conversa para dentro da sua empresa, com certeza vai tocar muita gente. E se fizermos assim até hoje, posso garantir, não está funcionando. A gente vai ter que fazer diferente daqui para frente, porque é recorrente os artigos, os números e as reclamações também, né, de muitas empresas, de que não tem mão de obra, de que não encontra pessoas qualificadas, cadê as pessoas? Então, vamos lá, cadê as pessoas? Vamos agir para encontrar as pessoas, né, Gláucia? Com certeza, com certeza. Então, quero te agradecer, viu, pelo horário, pela sua disponibilidade, pela sua parceria, por todo o aprendizado que a gente está tendo aí com você também. Muito obrigada mesmo.